A violência contra a mulher no Brasil é o nosso assunto do Band Entrevista. E nós vamos conversar com a deputada federal licenciada Leandre Dal Ponte, do PSD. Hoje ela está no cargo de secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Participa também João Azevedo, nosso colega aqui nessa conversa. Começando, deputada Leandre, a caminhada pelo fim da violência contra a mulher foi nesta semana. Qual é o objetivo e como é que isso chegou a tantas cidades do Paraná? Foram mais de 180 cidades do estado que atenderam ao chamado do governo do estado. Essa ação faz parte de uma campanha estadual Paraná no combate ao feminicídio. E a caminhada, ela é um ato público de mobilização, conscientização e defesa dos direitos das mulheres. Ela está na 3ª edição e foram milhares de homens e mulheres que se somaram para que a gente possa trazer à luz o quanto que a violência contra as mulheres é um problema social. Não é um caso privado, não é uma questão particular. É algo que, infelizmente, hoje afeta milhares de mulheres do campo, da cidade, nas periferias, e que precisa ser enfrentada, sim, com políticas públicas, mas também é fruto de uma cultura. E para você construir uma mudança cultural, você precisa que a sociedade também se engaje para que todos os atores, todos os poderes possam estar juntos. Essa caminhada foi muito emblemática, porque só em Curitiba nós reunimos mais de 2.000 pessoas, muitas lideranças da sociedade civil organizada, diversos poderes estiveram juntos, igrejas, homens e mulheres, que trazem uma demonstração e uma mensagem poderosa, que nenhuma mulher mais pode viver com medo ou sofrendo violência. E essa semana continua o trabalho, que em Foz do Iguaçu tem a 5ª conferência, né? De um trabalho também voltado à conscientização desse problema que hoje já vira uma epidemia, né, no país, que essa é a violência contra a mulher. Sim, desde 2023, quando o governador Ratinho Júnior criou a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa no estado, nós estamos trabalhando para instituir sistemas de governança nas cidades, porque é lá onde que as pessoas vivem, é lá que a violência acontece, é lá que a mulher tem que ter políticas públicas para que ela possa vencer a violência e prosperar na vida. Então nós estamos em 2025 agora num processo conferencial. Mais de 200 cidades fizeram a Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres, elegeram suas representantes que estarão junto conosco nos dias 29, 30 e 31, na 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Mulheres, que vai ser um espaço para que a gente possa discutir quais são as demandas que cabem aos municípios desenvolverem, ao Estado, mas também aonde nós vamos poder definir quais são as propostas que nós levaremos ao governo federal, porque também a responsabilidade com toda essa temática ela é tripartida. Ela precisa ser compartilhada entre o governo federal, o governo do estado e as cidades. E como o Paraná está dentro de uma estruturação de cuidados, de atendimento, de conscientização? Porque já é um trabalho que vem de tempo. Hoje, qual é a situação? Veja, hoje nós já temos uma rede de atenção à mulher vítima de violência e enfrentamento à violência contra a mulher. Mas nós também temos um sistema de governança que compõe conselhos de direito, tanto a nível estadual quanto municipal, que institui políticas de financiamento para que a gente possa pôr orçamento, que todas as políticas que o Estado está fazendo possam chegar nos municípios. O Paraná é um estado pioneiro em implantar um sistema de financiamento de políticas públicas para as mulheres, e tudo isso se soma, porque nós entendemos assim, a violência contra a mulher, ela existe desde que a nossa existência foi registrada. Ela foi assim muito naturalizada ao longo do tempo. E hoje a gente precisa assim de políticas públicas para fazer esse enfrentamento. Mas a mudança só vai acontecer quando a sociedade também, ela também se mobilizar e tiver empatia. Porque muitas vezes a mulher, ela não sai do ciclo de violência justamente por medo do agressor, por não se sentir protegida ou por vergonha da sociedade, que muitas vezes também a discrimina por conta disso, achando que isso é um problema pessoal dela.
Mas, na verdade, muitas mulheres precisam realmente de empatia. O Estado tem estruturado uma rede grande de proteção. Nós temos uma força-tarefa no nosso Estado que se chama Programa Mulher Segura, que é composta pela Secretaria de Estado de Segurança, mas também pelas demais secretarias e a Secretaria da Mulher, que tem feito assim, uma capacitação tanto para os agentes de segurança pública, mas também uma mobilização e conscientização da sociedade. Nós temos casos emblemáticos. Veja, em Londrina, não faz muito tempo, uma mulher foi encontrada assassinada, estrangulada pelo seu ex-parceiro, enrolada num cobertor, vítima de feminicídio. Quando a polícia chega no local da ocorrência, depois de dias que essa mulher foi dada como sumida, encontra o apartamento totalmente destruído. Aí eu pergunto, será que num prédio ninguém ouviu tamanha destruição? Será que ninguém teve a empatia de ligar para a polícia e pedir para que venha ali ver o que está acontecendo? Um segundo exemplo. Pinhais, há poucos dias atrás, 2 mulheres foram resgatadas pela polícia em cárcere privado, mãe e filha, fruto da iniciativa dos vizinhos que encontraram um bilhete e chamaram a polícia. Então, a atitude cidadã, a atitude humana, ela faz com que a gente possa, de verdade, salvar muitas vidas. Então, quando a sociedade se mobiliza, exemplo deste ato que vivenciamos agora na 3ª caminhada do meio-dia, que foi realizada no dia 22 de julho, que é o Dia Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio. Quando as pessoas atendem esse chamado e estão junto com a gente, a mensagem que a gente passa é que nós não vamos mais tolerar a violência, nós temos que pôr um fim no machismo, na impunidade e, principalmente, mostrar que dor pode se transformar em luta e silêncio pode se transformar em vozes e em ação que salvam vidas. Você citou muitos casos, todos os casos que repercutiram muito na imprensa. E os casos anônimos? O feminicídio, ele não é um caso isolado, ele é uma tragédia anunciada. E ele traz consequências não apenas à pessoa que é vítima, mas para toda a sua família, para toda a sociedade, na verdade. Veja, para você poder ter toda essa estrutura, tanto de proteção quanto de responsabilização do autor da violência, isso tudo custa muito caro. E hoje, não é que a violência contra a mulher, em termos de denúncia, está aumentando. A gente está conseguindo conscientizar as mulheres e a sociedade que violência contra a mulher é crime, é inaceitável, mas pode ser evitado. E, infelizmente, hoje, muito da violência está no anonimato, fruto do medo, né? Fruto da vergonha da mulher, e que eu acredito que a mobilização que a gente tem feito através de políticas públicas, mas também com o apoio da sociedade, pode trazer ainda mais casos de notificação de ocorrência contra as mulheres. Mas aquelas mulheres que estão tendo a coragem de denunciar, seguramente, elas estarão fora das estatísticas e poderão ser salvas de um crime hediondo como é o feminicídio. E você fala muito de uma frase muito conhecida, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas nesses casos tem que se meter. A sociedade precisa ter consciência que precisa chegar naquela casa, chegar naquele casal, conversar e denunciar principalmente. E quais seriam os caminhos? Falando nisso, quais seriam os caminhos? Porque a pessoa fica inibida. Como é que ela vai chegar na casa da outra pessoa? Qual seria o caminho? Eu gosto dessa frase, sabe? Porque a gente tem que dar uma outra conotação para ela. Em briga de marido e mulher, tu não precisa meter a colher, mete a polícia. Liga para o 181 para fazer uma denúncia, pode ser anônima, inclusive, que é o nosso canal oficial aqui do Estado. E se for um caso de emergência, liga para o 190. Hoje o Estado está preparado para atender todos esses chamados e dar cumprimento à lei. Os números como estão hoje? Aumentando, estabilizados no Paraná? Os números de denúncia, eles têm aumentado, e isso é positivo, porque é fruto da conscientização, já que a violência contra a mulher, ela foi tipificada como crime. A violência contra a mulher, quando ela é ou um feminicídio ou violência física, ela não é o começo da violência, ela é o final. Essa mulher que sofreu violência física ou que é vítima de feminicídio, ela já passou por diversos outros tipos de violência. Então, nós temos cada vez mais sensibilizado e conscientizado as mulheres para que elas fiquem atentas a esse tipo de comportamento
do seu agressor, do seu companheiro, que é o agressor e autor da violência, e que ela procure ajuda antes que seja tarde demais. E é por isso que a denúncia pode ser anônima. A mulher também não precisa necessariamente ir na delegacia para fazer a denúncia. Ela pode fazer um boletim eletrônico, ela pode entrar em contato com as nossas centrais, seja nas casas da mulher brasileira, seja dentro das nossas ouvidorias, seja na rede de proteção do seu município. Porque na maioria dos municípios do estado existe uma rede de proteção composta pela área da saúde, pela área de segurança pública, pelos poderes do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça. Então, os números hoje são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde já classificou o Brasil como uma equivalente a uma epidemia à violência contra a mulher. E o mais incrível de tudo isso é que as pessoas não se dão conta que essa conta, que tudo isso custa caro e que a sociedade que acaba pagando, ela acha que não tem nada a ver com isso, mas no final das contas, todos nós também somos vítimas da violência contra a mulher, que é cometida por um número muito pequeno de homens, mas que precisam parar. Nós precisamos cada vez mais responsabilizar o agressor, mas cada vez mais educar que isso não é algo legal, ao contrário, isso é um crime. A Lei Maria da Penha, ela é suficiente para combater o feminicídio? Sim, ela é suficiente, mas eu entendo que é isso. A gente precisa ter conhecimento de todos esses casos e, para isso, muitas vezes, a gente precisa mais do que só encorajar a mulher. Nós precisamos também mobilizar a sociedade. E há o problema também das crianças, não é só a mulher. As crianças que estão vendo isso, como isso vai ter reflexos na vida das crianças adiante. Veja, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que lembrar que a gente tem danos irreparáveis na vida dessa mulher quando consegue sobreviver. Não é fácil ela recomeçar. A gente tem diversos testemunhos, acho que todos nós conhecemos uma mulher que foi vítima de violência, o quanto é difícil a reconstrução da sua vida. Os filhos que vivem sobre um lar onde tem essa vivência com os pais, ele olha para o pai, se é menino, e muitas vezes pode crescer entendendo que pode fazer isso, então é algo que se perpetua. E uma menina, muitas vezes, também pode acreditar que isso é coisa que a mulher tem que sofrer. Então, o custo de tudo isso é muito alto e o preço pago pela falta de empatia, principalmente de uma mudança cultural, ele muitas vezes é irreparável. Nós temos o intervalo, estamos aqui no Band Entrevista, hoje falando sobre a violência contra a mulher. Já voltamos. Aqui no Band Entrevista, vamos continuar com a nossa conversa com a nossa convidada, a deputada federal licenciada Leandre Dal Ponte, do PSD, hoje na Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e da Pessoa Idosa. João Azevedo. Secretária, a Lei Maria da Penha, ela protege quais tipos de violência? Todos os tipos que são já descritos por lei: violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência física e também o feminicídio. Esse trabalho, ele está distribuído pelo Estado? A senhora falou de caminhadas agora nesse último evento, em grande parte das cidades do Paraná. O Paraná, o interior, as pessoas têm como se proteger? Tem locais de procura? Sim, toda mulher vítima de violência tem uma rede de proteção instituída na cidade, onde ela tem tantas delegacias da mulher em cidades de maior porte, mas também todos os departamentos de polícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, é um agente que compõe essa rede de proteção à mulher vítima de violência. Mas também a rede de saúde é um espaço onde elas podem procurar ajuda. Hoje a gente vê também muito engajado junto conosco o Ministério Público, a Defensoria Pública, o sistema de justiça como um todo. Então nós temos sim uma rede de proteção presente em todos os municípios. O que a gente precisa é desnaturalizar a violência contra a mulher. Ainda há muito dentro da sociedade aquela máxima que diz que mulher gosta de apanhar, que está nessa situação porque ela quer. A gente sabe que isso não é verdade. Uma mulher, muitas vezes, ela está humilhada demais
para denunciar, machucada demais para reagir, com medo para acusar, ou ela é pobre demais para ir embora. Então, a gente sabe que muitas mulheres não conseguem romper o ciclo de violência justamente por fatores que não têm exclusivamente a ver com a sua decisão. Tem questão familiar, de filhos, tem a questão da dependência financeira do agressor. Agora, por outro lado, o Estado tem construído políticas públicas para fazer o enfrentamento disso. Então, a rede de proteção que o Estado tem é um instrumento para aquela mulher que a gente tem conhecimento que é vítima de violência, para que a gente possa proteger a vítima, mas também responsabilizar o agressor, porque a impunidade gera mais violência. E, por um outro lado, o governo do Estado criou um programa, que é o Paraná Unido pelas Mulheres, onde, além da gente enfrentar os casos de violência, nós também estamos buscando gerar prosperidade para as mulheres, criar oportunidade para as mulheres desenvolver todo o seu protagonismo. Nós temos, a exemplo, o Banco da Mulher Paranaense, que faz financiamento a juros zero para as mulheres que são empreendedoras, poder fortalecer os seus negócios. Nós temos muitos programas de capacitação profissional para as mulheres. Agora, o governador lançou um edital de 150 milhões de reais para que a gente possa construir nos municípios equipamentos públicos que sejam centros de formação, que é a Casa da Mulher Paranaense, onde a mulher vai poder buscar formação pessoal, profissional e empresarial. É uma forma da gente vencer a violência antes que o pior aconteça e dê a oportunidade das mulheres prosperar, porque a gente também sabe que quando uma mulher prospera, a sua família prospera. E, principalmente, a comunidade prospera. Então, o trabalho que a gente tem feito, ele vem desde a área da prevenção, porque a violência contra a mulher é evitável, prevenível, e trabalha a questão da proteção daquelas que são vítimas, quando o caso já aconteceu e a gente só tomou conhecimento depois, mas também a promoção dessas mulheres, para que elas possam realmente se sentir amparadas pelo Estado. Nós temos uma lei que foi sancionada pelo governador, que é a Lei do Recomeço, que cria o Auxílio Social Mulher Paranaense, que é uma forma de subsidiar a vida para as mulheres, para que elas possam deixar do convívio do agressor quando ela não tem condição de alugar um imóvel, quando ela não tem condição de ter sobrevivência por conta própria. Então, esse auxílio vem também para que ela possa ter a garantia mínima de assim, custear, né, a sua sobrevivência e dos seus dependentes, e também as casas regionais de acolhimento, que é quando aquela mulher é vítima de violência e corre risco de vida, porque nós temos muito isso. A gente precisa de um lugar seguro para essas mulheres. Vão ser construídas 7 casas no nosso estado, cobrindo algumas regionais que a gente tem a maior incidência de violência e a maior demanda para esse tipo de acolhimento. Muitas pessoas ainda não acreditam que o agressor sofra suas consequências. Sabe? Muitas pessoas falam, não, ele bateu na mulher, mas ele não acontece nada. Com ele não vai acontecer nada. O que acontece se esse agressor descumprir as medidas protetivas? Bom, veja, descumprir a lei é crime também, né? Primeiro que violência contra a mulher é crime, tem punição. Mas a gente precisa saber. Segundo, quando você descumpre uma medida judicial, é crime, é reincidência em crime. Nós, no ano passado, fizemos uma operação. A polícia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado fez uma operação que se chamou Operação Vida, nos municípios que tinham maior índice de violência contra as mulheres. E nesses municípios, o feminicídio diminuiu 18%. Embora em todo o estado o feminicídio, como no país, aumentou. Mas nessas cidades especificamente, o feminicídio diminuiu. Por quê? Porque foram feitas também prisões, mandados em aberto de criminosos que cometeram estupro contra vulneráveis ou que são também já hoje condenados pelo crime de feminicídio, que estavam em fuga. Mas também foram feitas mais de 9.000 prisões em flagrante. É óbvio, quando você começa a demonstrar para o criminoso ou para o autor da violência que tem consequência, isso começa a cessar. E você também transmite para a vítima a segurança que, ao fazer a denúncia, essa pessoa autora de violência, ela será
criminalizada, será responsabilizada. Então é um processo tudo isso que eu tenho certeza que a gente, com as políticas públicas que estamos fazendo e agora com essa grande mobilização da sociedade, de todos os poderes, junto com o sistema de justiça, a gente vai enfrentar, porque quando a gente se importa, a gente transforma. E a mudança só acontece quando todos se unem. O caso da mulher que teve o marido, por exemplo, preso. E como é que é a vida da pessoa? Porque ela pode viver sempre numa angústia. E a hora que ele sair, será que ele vai voltar? Será que ele vai se vingar porque houve uma denúncia? Como que esse assunto é tratado? Veja, primeiro a gente quer acreditar que essa pessoa, ao ter uma punição, ela possa aprender. Porque ela precisa ser responsabilizada e tratada também. Porque pode ser não a mesma mulher, mas ele pode fazer outras vítimas também. Então, existem vários programas feitos hoje por iniciativa do Tribunal de Justiça, mas também com apoio do governo do Estado, que é justamente isso, de responsabilização, os grupos reflexivos, né, de responsabilização do autor da violência, mas também de tratamento dessa pessoa, porque ele precisa reconhecer que isso é um crime e que isso não é mais aceito pela sociedade. E se ele reincidir, ele vai ter que voltar novamente a cumprir medidas de acordo com a lei. Nós também temos hoje no Estado novos instrumentos para que a gente possa salvar vidas. Eu penso que isso é extremamente importante. Como é que é esse monitoramento? Então, a partir da decisão judicial do autor da violência usar uma tornozeleira eletrônica, através de uma medida protetiva à vítima, ele é georreferenciado. Então, a tornozeleira eletrônica tem um dispositivo de georreferenciamento e a mulher também tem um celular que tem esse aplicativo, que é como se fosse o botão do pânico aprimorado. E existe uma distância mínima aonde o autor da violência não pode se aproximar da vítima. Quando essa distância ela é ultrapassada, né, ele invade esse campo que foi delimitado, que ele não pode se aproximar da vítima, automaticamente a tornozeleira emite uma mensagem para ele, emite para a polícia e emite para a vítima. A vítima tem chance de buscar um outro local para se proteger, mas ao mesmo tempo a polícia chega nesse agressor vendo que ele não está cumprindo a medida protetiva e ele pode ser preso, né? E ele sendo preso, ele vai ter que cumprir aquilo que a lei determina. Teve um trabalho de um policial que foi chamado para fazer um atendimento numa casa onde estava havendo uma discussão, uma briga de um casal. Chegou lá, a mulher disse, não, está tudo bem, está tudo calmo, né? Está tudo certo aqui. E pode ir embora. O policial ele não saiu do condomínio, ele ficou lá esperando por 1h30 até a briga voltar e ir lá e fazer a prisão daquele agressor. Esse realmente é o trabalho da polícia, a persistência para evitar mais um crime? Veja, a polícia está cada vez mais preparada, né? A gente tem um trabalho de educação continuada para todos os agentes de segurança pública. Esse é um fato que frequentemente a polícia se depara muitas vezes, porque vem daquilo que eu estava falando antes. Muitas vezes essa mulher, mais do que medo às vezes que ela tem do agressor, ela também é dependente dele. E é por isso que muitas vezes ela não denuncia. Mas a polícia, para poder cumprir bem também o seu papel, ela precisa da denúncia. Ela precisa que as mulheres se encorajem e, quando isso não é possível, que a sociedade também denuncie. Porque quando a gente tem conhecimento, todas as medidas necessárias, elas são tomadas. O trauma das crianças, há alguma forma de atenção, de atendimento a casos mais graves? E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer de dar, no final, um contato. Como é que as pessoas podem encontrar, saber mais através da internet? Veja, a violência contra a mulher ela é tão grave que ela traz assim, danos irreparáveis para a vida da mulher, mas também para a vida dos filhos. É muito difícil. E hoje, a gente, dentro da rede do Sistema Público de Educação e de Saúde, a gente tem buscado fazer um trabalho também de apoio, principalmente psicológico, para essas crianças que vão viver uma vida traumatizada. E é importante a gente, mais uma vez, registrar aqui. Não precisa saber muita coisa. O importante é, o Estado do Paraná tem canais de denúncia, que são oficiais. 181 é o canal da Polícia Civil.
onde você tem que ligar para fazer a denúncia, a central do Estado, para qualquer tipo de denúncia, principalmente para denúncia de violência contra a mulher. E ele não precisa, a pessoa não precisa se identificar, pode ser uma denúncia anônima. Nos casos de emergência, como eu havia comentado, vou reforçar aqui, 190. Em briga de marido e mulher, você não precisa meter a colher, vamos meter a polícia, liga para 190. É um trabalho de longo prazo, porque há muito tempo o Brasil fala sobre isso, mas os casos continuam acontecendo. É a prevenção, né, Vili? Tem que ter. O que fazer? Ela é de longo prazo, mas ela é urgente. A gente precisa romper o ciclo de violência que afeta diariamente milhares de mulheres. E as pessoas que acham que não tem nada a ver com isso, é bom que você entenda que isso custa muito caro. E o Estado faz todo esse enfrentamento, mas o recurso que precisa para fazer isso sai do teu bolso. João, nós temos mais 1 minuto e meio. A sua pergunta. Secretária, nesse 1 minuto e meio que nós temos, qual é a mensagem que a senhora passa para as mulheres? Primeiro, dizer que elas não estão sozinhas. O Estado está mobilizado e preparado para apoiar as mulheres vítimas de violência. Vamos transformar dor em luta e silêncio em mudança. Nós precisamos, sim, que a vítima também se conscientize e possa se encorajar para denunciar. Mas nós precisamos da empatia das pessoas, da sociedade, de homens e mulheres de bem, para que a gente possa fazer o enfrentamento ao machismo, à impunidade e à desigualdade. Então, secretária, antes de terminar também, lembrando que essa semana nós temos mais um evento em Foz do Iguaçu. Sim, a 5ª Conferência dos Direitos das Mulheres Paranaenses, onde reuniremos mais de 600 delegadas que irão debater políticas públicas para o enfrentamento à violência, mas principalmente para o fomento do protagonismo das mulheres paranaenses. Lembrando que a nossa luta é pela vida, a nossa luta é pela dignidade e pela paz e pela igualdade de homens e mulheres. Muito obrigado pela sua participação, os esclarecimentos aqui na Band. Conversamos com Leandre Dal Ponte, que é secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, deputada federal licenciada para responder por esse cargo aqui no Paraná. Muito obrigado a você que ficou aqui na Band.